Eu vou iniciar aqui também, gravação iniciada aqui também. Colegas, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 6 de julho de 2020, e vamos dar sequência pelo item da vez, que é o item 50 da pauta, de relatoria da conselheira Renata, e o contribuinte é embargos, né? Embargos, Renata. E a embargante é a Fazenda Nacional. O contribuinte é Henrique Cristiano. Então tá, Renata, pode fazer a leitura do relatório e na sequência já pode passar para o voto. Se puder fazer um resumo, a gente agradece. Mas é bem curtinho, é bem fácil. Então, o relatório tem 3 linhas. Trata-se de embargos de declaração, na verdade, apresentados pelo titular da unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, encarregada da liquidação e execução do acórdão proferido pela segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão deste Conselho, no caso, nós. O acórdão embargado. A segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão exarou o acórdão número tal, o acórdão embargado, aos 11 de nove de 2019, dando provimento parcial ao recurso voluntário conforme ementa a seguir. Aí, despesa da construção, limitação do valor a deduzir em matéria constitucional. Os argumentos sobre a impossibilidade do imposto de se impor em limites à dedução de despesas de construção são de índole tipicamente constitucional, pois que envolvem a verificação da compatibilidade. Isso foi a questão de inconstitucionalidade que a gente não conheceu. Embargos de declaração. Cientificado da decisão titular da unidade da liquidação e execução do acórdão, opôs embargos de declaração a folhas 214 a 217, nos quais alega, em síntese, a existência de contradições ou inexatidões materiais no acórdão embargado. É o relatório. Aí vou para o voto. O acórdão embargado deu provimento parcial ao recurso voluntário, calculado o imposto de renda suplementar do ano calendário de 2000, utilizando-se para tal o imposto de renda retido na fonte, informado pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual. Em face dessa decisão, assim se manifestou a embargante. Com vistas ao cumprimento da decisão prolatada, observamos que o valor do imposto de renda retido na fonte já havia sido considerado pela fiscalização. Com efeito, o resultado a que chegou a fiscalização, imposto suplementar de R$ 9.364,41, coincide com o valor que ora restou elaborado por essa delegacia, utilizando-se, como restou decidido por esse conselho, o imposto de renda retido na fonte de R$ 28.469,80, consoante demonstrativo abaixo. Aqui ele põe o demonstrativo que ele utilizou. Percebe-se que a fiscalização informou no seu cálculo o valor do imposto devido de R$ 21.739,98 e não aquele relativo ao imposto de renda retido na fonte de R$ 28.469,80, a fim de que fosse cobrado do contribuinte o imposto que lhe fora restituído indevidamente, no montante de R$ 6.729,82. Esse valor, agregado ao valor constante da coluna notificação de lançamento, supra, de R$ 2.634,59, corresponde exatamente ao valor total do lançamento, ou seja, R$ 9.364,41. Tivesse a fiscalização utilizado o imposto de renda retido na fonte de R$ 28.469,80, o resultado seria o mesmo, ou seja, o valor apurado seria R$ 2.634,59, somar-se-ia aquele relacionado ao imposto restituído indevidamente de R$ 6.729,82, perfazendo assim o mesmo montante de R$ 9.364,41. Há ainda uma outra forma de cálculo a ser adotada a fim de corroborar o acerto da fiscalização. Basta multiplicar esse o valor da infração, R$ 34.052,40,
por 27,5% de alíquota de imposto, chegando diretamente ao valor lançado de R$ 9.364,41. Sendo assim, entendemos que não há nada a alterar no imposto lançado para o ano base 2000, vez que se apresenta adequado o valor de imposto de renda retida na fonte, informado pelo contribuinte. Bom, deixa eu melhor explicar. Quando eu fui julgar, a impressão que eu tive foi que o fiscal trocou os valores. Aqui, ó. Acho que aqui, eu vou explicar melhor aqui embaixo na sequência. Eu achei que não tivesse mais aqui na sequência tá do voto. Faz tempo que eu fiz, só não me lembro. Ó. De fato, com razão, né, o embargante. Com efeito, no voto condutor do acórdão embargado, folhas 206 e 207, restou consignado que, verificando a declaração de ajuste anual do recorrente do exercício de 2001, ano calendário de 2000, a folhas 84, constata-se que o valor informado de imposto devido é de R$ 21.739,98 e de imposto pago é de R$ 28.469,80, equivalente ao IRRF. Ao checar o cálculo do imposto suplementar realizado pelo julgador de primeira instância, constante do acórdão recorrido, a folha 169, constata-se que, de fato, ele aponta como imposto pago o valor de R$ 21.739,98, o que, pensamos, certamente deve ser um lapso, dado que tais valores do imposto pago e devido ficam muito próximos um do outro na declaração de ajuste anual, conforme imagem reproduzida abaixo. Então, o imposto devido e o imposto retido na fonte, imposto pago. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, que foi isso que ele pediu, que o cálculo fosse feito considerando o imposto pago e não o imposto devido, né? No sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto suplementar relativo ao exercício de 2001, ano calendário de 2000, utilizando-se o valor correto do imposto pago no período, qual seja o imposto retido na fonte, informado na respectiva declaração de ajuste anual. Aí, na planilha de recálculo do imposto suplementar que segue na decisão de primeira instância, a folha 169, por sua vez, consta o seguinte. Aí, aqui está a planilha, onde ele põe imposto devido, imposto pago. Ele põe R$ 21.739,98, que é exatamente o valor aqui do imposto devido, daí a confusão. Conforme se observa da planilha de recálculo do julgado ACO, de fato, não consta o imposto pago de R$ 28.469,80, declarado pelo contribuinte, mas sim o imposto devido de R$ 21.739,98, que foi, aliás, o montante utilizado pela fiscalização como imposto pago na apuração do imposto suplementar a folhas 3 dos autos, conforme imagem abaixo reproduzida. Após a utilização do imposto de R$ 21.739,98, assim, a utilização do montante de R$ 21.739,98 se trata, em verdade, de um critério de cálculo que permitiu a apuração conjunta do imposto devido, após a glosa das deduções de R$ 2.337,69, com o imposto restituído indevidamente de R$ 6.779,82, de modo que a planilha da decisão de primeira instância, mesmo não tendo mencionado o imposto de renda retido na fonte de R$ 28.469,80, levou em conta esse valor na apuração do imposto suplementar, estando, portanto, correta, não havendo nenhuma alteração a ser feita. Assim, posto isso, voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição entre a conclusão da decisão embargada, acórdão do recurso voluntário 2202.007.598, e a planilha da decisão de primeira instância, conforme fundamentação acima, com a consequente alteração no dispositivo do mencionado acórdão de número tal, que é aquele, né, o meu acórdão anterior, conforme abaixo,
Conclusão, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Deu para entender? Então, no final das contas, ele não tem alteração material nenhuma. O fato dele não usar o valor me fez incidir nesse erro, mas nos embargos de declaração ele veio e fez a demonstração do que foi efetivamente que aconteceu, e que eu reproduzi aqui. Ok. Colegas, alguém diverge? É um errinho bobinho, uma coisinha bem tranquilinha. Então, tá. Renata, eu vou colocar assim. Alguém quer falar? Não, ninguém quer falar, né? Vou colocar assim, então, no dispositivo da decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada no acórdão número tal, nos termos do voto da relatora. Tá bom, Renata? Eu não coloco tudo isso no dispositivo. Tá certo. Tá, o item 50 ficou esse dispositivo, né? Agora, o item 51 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN, seria um item do Rafael. O item 52 também foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Agora passamos para o item 53, de relatoria do conselheiro Rafael. O recorrente é o Aires Amorim. Rafael, você então pode fazer a leitura do relatório, do voto, resumir, a gente agradece e pode começar. Tá ok. Tratou-se de lançamento tributário, folhas 9 e 12, efetuado em decorrência da alteração do resultado de declaração de imposto de renda a restituir de R$ 249 para imposto de renda pessoa física suplementar, código de receita 2904, no valor de R$ 35.922,31, acrescido a multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativos ao ano calendário 2008 e exercício 2009, motivado pela constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em cumprimento de decisão da Justiça Federal, mediante precatório, no valor de R$ 173.138,55. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.489,15. Relatou a autoridade fiscal que, conforme comprovante do levantamento judicial apresentado pelo contribuinte recorrente, o valor do levantamento foi de R$ 216.304, do qual foi deduzido o valor de R$ 43.000 referente a honorários advocatícios pagos e comprovados por nota fiscal. Devidamente cientificado o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação tempestivamente. Inicialmente, esclarece que não se trata de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, tal como afirmado e reconhecido quando do julgamento da impugnação, mas sim de revisão de benefício previdenciário, relativo à aposentadoria por tempo de serviço, conforme constou nos autos do processo número tal da Justiça Federal em Lares. O julgamento da RJ manteve o lançamento. Eu destaquei a ementa. Da decisão, o contribuinte foi intimado, vindo a interpor recurso voluntário, folhas 30 a 32, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contra-razões, é o relatório. A particularidade aqui em relação àquele outro que nós votamos, embora lá era crédito trabalhista e aqui é crédito revisão de aposentadoria, o problema aqui é que o recurso foi interposto depois dos 30 dias. Tá? E aí, eu, na verdade, não estou conhecendo do recurso, tá? Eu vou ler aqui, vou pular, lógico, as previsões legais.
Como se pode notar, segundo o artigo 33, decreto 70.235/72, o sujeito passivo tem o prazo de 30 dias para interpor o recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, contados da ciência da decisão da DRJ, ele foi parcial ou totalmente desfavorável nesses termos. De igual relevância, cumpre oferir a data da ocorrência da ciência do acordo recorrido, momento em que se considerou intimado o contribuinte, com fins de abertura de contagem de prazo para a interposição do recurso em análise. Assim, considerado, o citado decreto determina que a ciência da intimação feita por via postal se dará no dia seguinte ao recebimento, artigo 23. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento, artigo 5º caput, bem como só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal da repartição fiscal, artigo 5º parágrafo 1. Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a interposição do recurso voluntário, aí se incluindo o momento da ocorrência da ciência, assim como do prazo em si e sua forma de contagem, posso enfrentar o caso em debate. Como consta dos autos, que o contribuinte foi intimado à decisão recorrida, folhas 27, por via postal, com recebimento datado em 10 de maio de 2012, uma quinta-feira. Logo, o início de contagem do prazo, a hora questionada, ocorreu em 11 de maio de 2012, sexta-feira. Contudo, o mencionado recurso somente foi interposto no dia 14 de junho de 2012, folha 30, revelando-se notoriamente extemporâneo. Por oportuno, convém ressaltar que a peça recursal nada se manifestou acerca da tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a preclusão temporal revelada pela prática do ato processual fora do prazo legalmente previsto, feriado local, greve, etc. Portanto, restou afastada a capacidade processual porque é declinada dentro do prazo peremptório estabelecido por lei, preclusão temporal. Aí aqui deixa eu arrumar aqui um negócio que eu coloquei errado. Aí coloquei os feriados das cidades de Laje, do ano de 2012, que não teve feriado. Tendo em vista o cenário apontado, consoante o mandamento presente no inciso 1º, parágrafo 1 do artigo 42 do citado decreto, a preclusão temporal da perempção interposta pelo sujeito passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumento que supostamente pudessem elidir manifesta constatação. Confira. Tá? Assim, deixo de conhecer o recurso voluntário. Conclusão. Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário. É como eu voto. Ok. O conselheiro, então, não está conhecendo nesse aqui ele não alega tempestividade, né? Não. Então, perfeito. Alguém diverge do voto do relator? Só uma partezinha. Pode falar. Há pouco eu comentei sobre os rendimentos acumulados, né, como vocês aplicariam na turma, né? Porque esse caso aqui é justamente isso. Mas rendimentos é que o recurso por ser intempestivo a gente não pode nem conhecer, né? Não seria o caso de aplicação de ofício? Só para você ter uma ideia, Marcelo, eu já vi na Câmara Superior de Recursos Fiscais a turma anular a decisão de turma ordinária, porque a turma não conheceu um recurso por ser intempestivo, mas apreciou a decadência de ofício, reconheceu a existência de decadência é questão de ordem pública também, né? Uhum. Reconheceu a decadência e cancelou o lançamento. E aí a Câmara Superior anulou a decisão. O entendimento na Câmara Superior é que quando não conhece, é como se não abrisse o envelope, entendeu? Não sabe o que está lá dentro. Não conhece mesmo, né? Literalmente, né? É o que significa. Dani, pela ordem. Fala. O processo da pauta, o número da pauta, número 42, era para ter sido julgado hoje de manhã, mas pela questão do tempo não deu certo.
E é um recurso também que é intempestivo. E ele também não alega a questão da tempestividade. Eu não estou conhecendo. Será que não farei um julgamento? Qual é esse, então? A questão só é que ele apresentou o recurso em 30 dias, a contrário da intimação de pagamento. Da intimação do recurso, ele foi intimado por edital, passou o prazo. E você gostaria de fazer esse agora, né? Se pudesse, então na mesma matéria. Que ficou da manhã, e a gente vai ser um julgamento rápido, a gente pode ganhar tempo, então eu acho que podemos fazer. Alguém diverge? Não, né? Podemos fazer, né? 42. 42. Colegas, item 42 da pauta do Rafael. Então coloca lá, Rafael. Já está lá disponível. Posso começar? Só um instantinho, Rafael. Só para deixar bem claro, esse item 53 que a gente julgou agora, ficou assim na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Isso? É isso, né? Perfeito. Agora vamos para o item 42 da pauta. Era um item da manhã, mas que nós vamos julgar agora. Inclusive, eu vou consignar na ata que está sendo julgado no período da tarde. Pode, então, passar a leitura do relatório do voto, Rafael. Tá. Já está disponível tanto o processo quanto contra o contribuinte recorrente. Foi lavrado o auto de infração de folhas 212 e 214, relativo ao imposto sobre a renda, pessoa física, ano calendário 2000, por meio do qual foi apurado o crédito tributário no montante de R$ 479.383,27, dos quais R$ 203.897,44 são referentes a imposto, R$ 152.923,08 são cobrados a título de multa proporcional e R$ 122.562,75 correspondem a juros calculados até 31. Conforme a descrição dos fatos do auto de infração, a exigência decorreu da seguinte infração: acréscimo patrimonial descoberto para o ano calendário 2000. Cientificado do auto de infração e termo de verificação fiscal 2, em 15/10/2004, por via postal, AR folhas 223, o contribuinte apresentou, através do procurador, procuração folhas 252, a impugnação, folhas 227 a 251, acompanhada de documentos, em 8/11/2004, ou seja, tempestivamente. Em julgamento para a DRJ, folhas 349 a 357, o lançamento tributário foi mantido, conforme a emenda abaixo. E aí eu destaco a emenda. Posteriormente, o contribuinte apresentou recurso voluntário, folhas 368 a 408. Sem contrarrazões, é o relatório. Bom, após a aprovação do acordo da DRJ, a Secretaria da Receita Federal tentou intimar o contribuinte recorrente via correio, conforme correspondência folhas 361. Rastreador RO 33312750, que foi devolvido ao remetente. Diante de tal situação, a intimação do contribuinte se deu pelo edital número 97/2010, folha 362, que foi afixado em 9 de abril de 2010 e desafixado em 26 de abril de 2010, no qual previa o prazo legal para a interposição do recurso voluntário. Decorrido o mencionado prazo, sem qualquer manifestação por parte do contribuinte, a Secretaria da Receita Federal enviou nova intimação, em 4 de agosto de 2010, porém, agora para pagamento do tributo lançado, folhas 365. Recebida a intimação de pagamento por correio, rastreador RJ 60 27 15 390, em 13/8/2010, folhas 423 424, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 368 e 408, em 13 de setembro de 2010, utilizando-se da mencionada intimação de pagamento, folha 412, como se fosse intimação do acordo RJ, documento 3, indicado no recurso voluntário. Oportuno, destaca a mencionada intimação de folhas 365 é a mesma da de folhas 412, pagamento.
Como se pode notar, segundo o artigo 33 do decreto 70.235, de 72, o sujeito passivo tem um prazo de 30 dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho de Administração Administrativo de Recursos Fiscais, contados da ciência da decisão da RJ, que ele foi parcial ou totalmente desfavorável. Nesses termos, o artigo. De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência de ciência do acordo recorrido, momento em que se considerou intimado o contribuinte, com fins à abertura da contagem de prazo para interposição do recurso em análise. Assim considerado, o citado decreto determina que a citação da intimação feita via postal se dará no prazo de seu recebimento. Ademais, e aqui traz a lei, só que na verdade aqui foi para o edital. Eu vou corrigir aqui só esse ponto aqui, tá? Vou deixar em vermelho aqui. Na verdade é do prazo do edital, tá? Tendo em vista que o cenário apontado consoante o mandamento, presente inciso 1º, parágrafo único do artigo 42 citado decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo sujeito passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente pudessem elidir a manifesta constatação. Assim, o recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo legal de 30 dias contados da ciência da decisão da primeira instância, o decreto. Isso posto, voto por não conhecer o recurso voluntário. Aqui também ele não alega a tempestividade do recurso, tá? Simplesmente ele considera a intimação de pagamento como intimação da decisão da RJ e apresenta o recurso. Então eu voto por não conhecer o recurso voluntário. Ok. Em relação ao item 42 da pauta, o conselheiro relator não está conhecendo do recurso por intempestividade. Alguém diverge do voto do relator? Fala, Gregório. Deixa eu dar só uma olhada aqui nos documentos rapidinho. Enquanto tu olha, Gregório, eu vou fazer só uma intervenção, presidente, pela ordem, apenas para inquirir se vai ser necessário, se vai ser mesmo o interesse da turma julgar os 8 processos da Unimed agora, porque, como eu falei, eles não são lotes de repetitivo, mas um equivale a 8, já que a argumentação toda ela é igual entre todos os 8 processos. Por algum motivo, por alguma questão operacional que seja, eles não foram enlatados, mas fica aí para preço da turma. Eu estou dando uma olhada aqui na pauta. Mas eu falei agora, na verdade eu te mandei um WhatsApp, porque é um processo que vai, provavelmente, se ele for começar agora, talvez a gente fique com um espacinho para 1 ou 2 processos no final da pauta, assim, bem curtos, porque ele vai demandar um tempinho, que a matéria, ela não é uma matéria comum, pelo menos, mas é 1 por 8. Deixa eu fazer uma consideração, Márcio. Os meus 2 processos da pauta de agora à tarde, eles são bem curtos. Eu acho que não são processos que não são muito demorados, não. O primeiro talvez demore um pouco mais, o outro não demora muitão. Aí, se a turma concordar, de repente faria esses seus 8 e eu faria esses 2 no final da tarde. Eu acho que encaixaria, se vocês concordarem. Que a turma julgar melhor, eu acato. Até porque, caso contrário, isso vai ficar para o outro mês, o de imposto retido na fonte. Deixa eu dar uma olhada. Rafael. Oi? A intimação referente à cientificação da decisão de primeira instância está nas folhas do processo 358, tá? É a intimação 3316/2009. E aí aqui tem o contribuinte e o endereço do contribuinte, Alameda Santos, número 2244. A cópia do envelope, que inclusive você cita aí no seu voto, para fundamentar a não ciência do contribuinte via AR pelos Correios, das folhas 361, o endereço está Rua Salvador Cardoso. Isso.
é diferente do endereço que está na intimação, né? Sim. Esse é um ponto. Outro ponto, essa cópia desse envelope com esse carimbo aí ao remetente, por si só, não comprova que houve a tentativa de intimação, né? Como normalmente a gente vê no AR mesmo, porque aqui é a cópia do envelope que foi, aí botaram o carimbo aqui para devolver o remetente, mas aquela informação que vinha atrás, que o funcionário do correio ainda vai, a primeira tentativa, dia tal, hora tal, segunda tentativa, tal, né? Uhum. Esse é outro ponto, então, que eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro é esse, que o endereço que consta aqui na etiqueta desse envelope de folhas 361 não corresponde ao endereço que consta na intimação. E segundo, que esse envelope por si só, na minha opinião, não comprou a efetiva tentativa de intimação pelos Correios, né? Deixa eu só confirmar os endereços que eu vou te passando enquanto estão decidindo a outra questão. Ele apresentou como endereço dele na contestação, na impugnação, Rua Castro Alves, 488, Aclimação São Paulo, certo? Na Receita Federal está cadastrado... É o mesmo endereço que ele informa no recurso. E na Receita Federal está cadastrado o endereço da Rua Salvador Cardoso, que é o mesmo endereço do envelope. Receita Federal da Salvador Cardoso. Eu entendi tua posição quanto ao seguinte. Mas na intimação não consta Salvador Cardoso. Na intimação consta... Não, no envelope, ok, tá Salvador Cardoso. Mas na intimação de folhas 3... Cadê? Folhas 2. Hã? Folha 2. Não. A intimação da ciência da decisão de primeira instância. Folhas 358. Folhas 358. Alameda Santos. Alameda Santos. Inclusive, é o mesmo endereço da segunda intimação, que foi intimação para pagamento. É Alameda Santos também. E a gente não tem o envelope da segunda intimação, para saber se foi para Alameda Santos ou para Rua Salvador Cardoso. Porque o envelope que consta, que pelo menos constava aqui como relatório que foi enviado para ele, é o da Salvador Cardoso, que está cadastrado no início do procedimento. No início do procedimento está cadastrado Salvador Cardoso. Entendi o que você falou. A intimação foi mandada para Alameda Santos. E ele apresenta um outro endereço. A intimação foi expedida com um endereço, e o envelope foi para outro endereço. Você acha que baixar em diligência para confirmar esse? Sei, viu? Porque daí a intimação foi feita por edital e ele não cumpriu o prazo, né?
De fato, a intimação aqui 3316/2009 aponta como endereço do contribuinte Alameda Santos 2244, 10º andar. Mas o envelope aponta o endereço aquela avenida aí do Rua Salvador Cardoso. Rua Salvador Cardoso. E o curioso é que o restante... É o endereço registrado na Receita, né? E você disse que ele pediu para ser intimado na Alameda Santos, Rafa? No curso? Não. Não, até porque na contestação e na impugnação ele apresenta um outro endereço ainda. Um terceiro endereço na impugnação? Né? Vamos ver a impugnação. Ele aparece Rua Castro Alves. Que é na aclimação, né? Isso. E é dele mesmo ou ele está apontando, por exemplo, Castro Alves seria o endereço do patrono, aquelas coisas que... Não, parece qualificado para ele. Tá. Residente domiciliado... Não, perdão. Residente domiciliado na Castro Alves, parece. Estranho só eu achei eles apontarem esse endereço da Alameda Santos no direcionamento da intimação. Se é o endereço constante, se o endereço constante da Receita é a Salvador aí, Salvador sei lá o quê, não sei das quantas. Salvador Cardoso. Em tese deveria constar esse endereço também na intimação, né? Uma divergência estranha. Porque, na verdade, me parece o seguinte, ele deveria ser intimado no endereço que a Receita tem, né? Então, eu entendo o endereço de envelope como o correto, mas me parece que esse também deveria ser um endereço constante da intimação, né? Isso que eu achei estranho. No seu mesmo. Denis, o que você acha? Baixa em diligência para ver se eles têm a cópia desse envelope, no processo físico não foi escaneado o verso. Eu estou fazendo uma cópia desse teu processo aqui para o meu computador, assim que eu terminar a cópia aqui, eu vou dar uma olhadinha. Quer colocar em vista de mesa, então, para não perder tempo nele? Vamos fazer o seguinte, vamos seguir no julgamento, tá? Ver aqueles do Francisco e... Olha que engraçado, na declaração de imposto de renda dele, ele põe em Rua Salvador Cardoso, 68, 12º andar. Eu acho que para mim, eu ia na Rua Salvador Cardoso, viu? Sem pestanejar, honestamente. Rua Salvador Cardoso, que número? Número 68, 12º andar. Agora eu olho o envelope lá para ver. Rua Salvador Cardoso, o número e o andar para ver. Onde está o envelope mesmo? Página 360? 361. 361. 361. 361. Ops, passei. 361. 361. Salvador Cardoso, 2244, 10º andar. 10º andar. 2244, 10º andar, é o complemento do endereço da Alameda Santos. Ou seja, que confusão, que imbróglio. Tem uma possibilidade. Se for uma rua que tem o mesmo nome. Tem 2 nomes, aliás. Na Alameda Santos, continua com Rua Cubatão. Não vira Salvador Cardoso. Não vira, não? Não vira Cubatão. Tacou no mapa? Vamos jogar no mapa para ver. Porque eu tô trabalhando, te asseguro. Ela aqui em cima, do lado da minha casa, ela é Alameda Santos. Anda um pouco, vai lá no Paraíso, ela vira Rua Cubatão.
E a aclimação é do lado de lá da Avenida Paulista. Então não tem a menor possibilidade dela virar Salvador Cardoso. A procuração que ele dá Deixa eu até ver. a Rua Salvador Cardoso 6812, bairro da Paulista. Toda a fiscalização é nesse endereço, Salvador Cardoso, que é o endereço que ele informa na declaração dele. O problema é que o envelope foi o número errado. Agora, o envelope está Salvador Cardoso 2244 no 10º andar. Tá, considerando então que o envelope foi para o lugar errado, ou ele não recebeu, ou qualquer outra situação, endereço inexistente, a intimação por edital supriria esse erro? Não. Nossa, aqui diz que Salvador Cardoso fica no Itainha, lá embaixo. Obrigatoriamente teria que se refazer a intimação por edital, por correio. Não, mas aí você vai considerar que ele foi intimado na data da apresentação do recurso. Intimação de banca. A apresentação do recurso supriu a falha Isso. da intimação, entendeu? Aí conheceria do recurso. Aí conheceria do recurso. Não, aí entra no mérito do recurso. Gente, eu acho que é o caso, de repente, pedir vista desse processo. O que vocês acham? Mas também baixar ele em diligência para que ver se tem Eu posso dar uma sugestão, porque se for para pedir vista, aí o Rafael já vai ter votado pelo não conhecimento. E aí ele já está também convencido que não é um caso de não conhecimento. Eu voto por conhecer mesmo. Já houve falha de ciência, princípio do prejuízo, então a ciência se deu na data da prestação do recurso, aprecia-se o mérito. Tá, tem o mérito pronto aí? Essa é a questão, Márcio. Entendeu? A vista... Mas aí ele vai perder o voto dele, né? Ele não vai poder votar em tese, né? Porque a gente não pede vista antes do voto dele. Ah, entendi. Pô, mas daí como é que fica? Aí não dá, porque não vai ter como julgar esse processo agora. Vamos supor que ele entende. Como entende que tem que conhecer, ele vai ser vencido. Mas daí, e aí? Como é que fica? Você não tem como... Ele não pode nem mais entrar em mérito também, né? Já seria um voto vencedor que ia fazer análise de mérito. Não é mais o Rafael. É esquisito mesmo. Eu acho que o mais certo aqui agora é a gente pedir vista do processo. Mas pode pedir, mas aí ele votou, Deni. Só se ele recantar o voto dele. Ele votou pelo não conhecimento e alguém pede vista para verificar se realmente é o fato de não conhecer. Veja, alguém pede vista, o processo volta no mês que vem, até lá o Rafael pode dar uma reestrutura, ele pode até mudar o voto se ele quiser. Sim. Mas ele pode mudar o voto já tendo pedido vista, já tendo julgado? Sim. Qualquer conselheiro pode mudar o voto se não for proclamado o resultado ainda. Ah, perfeito. Então, não sabia. Então, faz isso, Rafael. Faz isso, Francisco, pede a vista. E aí o Rafael faz voto alternativo. Francisco. Deixa eu só fazer uma colocação, gente. Eu queria dar uma olhadinha aqui no site do Correio, porque eu estou vendo o seguinte, o CEP está correto. A única divergência é a Alameda Santos. Mas o CEP a princípio, a rua está certa. Portanto, o CEP vai estar certo. É a Rua Salvador Cardoso. A fiscalização foi toda na Rua Salvador Cardoso. A declaração dele no imposto de renda é Salvador Cardoso. Então, a princípio, a rua está certa. O que está pegando, e talvez o contribuinte não tenha recebido a intimação pelos Correios por conta disso, é o número do imóvel e o andar. Porque a fiscalização e a declaração dele é Rua Salvador Cardoso, número 68, 12º andar, e o envelope foi para a Rua Salvador Cardoso, número 2244, 10º andar. Então, apesar de ter ido para a mesma rua, e portanto o CEP vai estar certo, foi para um número completamente diferente. Em vez de ir para o número 68, foi para o número 2244. Independentemente de quem deu causa, se foi o agente fiscal, se confundiu, se foi o correio que entregou errado, que bateu o número errado, não importa, o cara não teve a possibilidade de se defender, então não pode nem não conhecer, é conhecido o recurso. Bem, vamos fazer o seguinte, Francisco, você pede vista do processo? Para a gente estudar, eu converto em vista coletiva, a gente dá uma estudada, né?
E aí, mês que vem, voltamos, já vai ser o primeiro item da pauta, e daí a gente já vai rapidinho decidir sobre ele. Se for o caso, jogar o mérito, e aí o Rafael ou algum outro já vem com o voto pronto, né? Beleza. Olha só como está lento esse sistema aqui. Eu entrei na tua pastinha, na pasta T, Rafael, e estou fazendo uma cópia desse processo para o meu computador. E desde que você começou a falar desse processo, ainda não terminou de fazer a cópia. Caramba! Está sem volume. Na sexta-feira à noite, eu coloquei todos os processos em PDF, que estavam no meu pendrive, que estavam na pasta AO, eu deixei passando a noite inteira para a pasta T, na sexta-feira à noite. Nossa. Tão lento que estava. Está muito lento isso aqui. Tá, então o item 42 da pauta vai ficar assim. Desculpa, gente, achei que ele seria mais rápido e, na verdade, atrasou. Desculpa, viu? Não, normal, tranquilo. Ó, ficou assim, ó, vista para o conselheiro Francisco, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, não conhecendo do recurso voluntário. Por intempestividade. Não conhecendo o recurso voluntário, só para deixar assim, não vou falar da intempestividade. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram, ok? A gente estuda com calma até lá e daí voltamos com uma decisão já. Vai fazer o do Márcio agora, os 8? Não, veja, você falou, ó, antes do processo do Márcio, nós temos 3 processos do Francisco, 3 seus, Francisco, 3 do Rafael e 1 do Gregório, tá? São 2 meus, um saiu de pauta. São 2 teus, ou melhor ainda, então. Então, você falou que esses 2 é tranquilo, isso? O outro vai demorar um pouquinho. Eu estou imaginando que a gente, nesses 2 meus, a gente come esse resto de tempo aí. Agora, de repente, se sobrar um pouco de tempo que o Márcio fizer antes, aí talvez a gente faça um deles, que é o mais simples, mais rápido. Agora já é... Nossa, já é 5:12. 5:11, é isso que eu estou falando, porque de repente deixa jogar um... Mesmo, então. Tá, uma questão de logística, assim. Produtividade. De tempo, né? Se esse do Márcio faz um e todos, aí, sobrando algum tempo, a gente retoma algum desses. Pelo menos um é rápido, aí dá para fazer no final, se der. Tá, então, vamos. Então, deixa eu antecipar para correr, para a gente funcionar bem, esses 8. São 8. Márcio, só um instantinho aqui, deixa eu só chegar. 62 a 69, presidente. Tá. Márcio, tem aquela história, né? Puder fazer um resumo e voto, fique à vontade, tá? Então, eu quero ensinar, só mostrar para vocês o seguinte. Dentro da parte, tem 8 processos. Aí vocês vão ler que o nome dos processos tem alguns discriminação, alguns pré-pagamento e 2 que tem pré-pagamento e discriminação. Isso vai ser também um trabalho, porque são 2 argumentos neste último. Aí tem outros que vai ter só pré-pagamento e outros que vai ter discriminação. Então, numa eventualidade de um voto da turma concordar comigo em um argumento e discordar em outro, a gente só tem que analisar do ponto de vista global a logística como vai ser em cada um. Beleza. Eu vou escolher um que é naturalmente um que engloba todos os 2, que é o 68. O que trata... Eita, estou abrindo aqui sem querer abrir a pasta do...
Deixa eu abrir aqui no meu, 68. Ok. O que trata esse assunto? Ele trata do... Eu não sei se essa turma já julgou isso, mas aparentemente não nessa composição, do imposto de renda retido na fonte de cooperativas. Basicamente, em linhas gerais, a sistemática de retenção na fonte de cooperativas é a seguinte: a cooperativa recebe rendimentos da pessoa jurídica, e aí, quando ela vai pagar para as pessoas físicas cooperadas, ela aproveita o imposto retido das pessoas jurídicas na dedução das pessoas cooperadas. Que sobrar, ele pode pedir restituição ou compensar tributos próprios. Eu não vou ler o relatório, que o relatório é basicamente isso. Eu vou ler o primeiro parágrafo do voto, que já encompassa tudo que a gente vai estar falando. Então, a não homologação das DECOMPs está fundamentada em 2 argumentos. O primeiro argumento é que, em se tratando dos pagamentos efetuados na modalidade de pré-pagamento, que vamos aprender ao longo do voto, estes não estariam submetidos ao regime do artigo 45 da 8.541, porque os valores pagos independeriam do efetivo uso do serviço pessoal. O segundo argumento, com relação aos pagamentos efetuados na modalidade custo operacional ou pós-pagamento, não houve a discriminação dos custos e das despesas envolvidas, nem a especificação de quais serviços foram prestados, de modo que o conjunto probatório não permitiu identificar em que incidiu a retenção na fonte, se naqueles, ou seja, pré-pagamento, ou noutros custos, despesas e taxas de administração de fora da sistemática em análise, pós-pagamento. O contribuinte rebate o primeiro ponto, invocando o artigo 1º da 9656, em que defende que o legislador não estabeleceu distinção quanto à forma de pagamento, se pré ou pós-estabelecido, pois ambas eram revertidas diretamente ao prestador. E a parte final do artigo 652 do Decreto 3.000, a expressão colocados à disposição, aí faltou complementar, autorizaria a possibilidade de admitir esse tipo de compensação. Quanto ao dever de discriminação dos valores correspondentes aos serviços prestados por cooperados, à luz do ato declaratório COSIT 193, o contribuinte declara ter juntado por amostragem faturas onde havia menção expressa à base de cálculo do imposto retido na fonte. E, na eventualidade de não entender procedente, resgata o precedente da própria administração, ratificando a possibilidade das retenções incidirem sobre o valor total da fatura, assistindo-lhe logo o direito à compensação. Ok. Então, são 2 tópicos. Vamos começar pelo primeiro. A compensação do imposto retido na fonte por cooperativas de trabalho está prevista no artigo 45. O que ele fala? Estão sujeitos à incidência do imposto de renda retido na fonte as importâncias pagas ou creditadas por PJ a cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. Esse colocados à disposição é o que ele ressalta dentro de dos seus argumentos. A sistemática é assim: o imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas, com o imposto por ocasião do pagamento dos rendimentos associados, ou seja, ele pretende alcançar uma neutralidade, o que reteve aqui, eu retenho aqui, e pronto. O imposto retido poderá também ser objeto de restituição, desde que a cooperativa, a associação assemelhado, comprove, relativamente a cada ano calendário, a impossibilidade de sua compensação na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda. Não está em debate a possibilidade de compensação direta entre o imposto retido na fonte pelos prestadores de serviço e o imposto retido na fonte devido quando dos pagamentos aos associados das cooperativas de trabalho. A Política Nacional de Cooperativismo, instituída pela Lei 5764, instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas e dispôs que denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes associados e aquelas, e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. Isso é importante, o ato cooperativo não implica operações de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Contudo, dentro das atividades praticadas pelo recorrente, há a prática de atos não cooperados, tais como o pagamento efetuado por contratos com preços pré-estabelecidos. O que seriam contratos com preços pré-estabelecidos? Planos de saúde. Planos de saúde, por exemplo, contratados por uma pessoa física.
Referidas operações são realizadas diretamente, não através dos cooperados, com terceiros não associados, embora busquem indiretamente a consecução do seu objeto social. O STJ, nesse recurso, no RESP 786612, isso aqui tratando de RPJ e também das contribuições paralelas, estabeleceu tratamento diverso em matéria de atos cooperados e não cooperados. Ele fala assim: o fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de serviços a terceiros não associados inviabiliza a configuração como atos cooperativos. E mais embaixo, as operações realizadas com terceiros não associados, ainda que indiretamente em busca da consecução do objeto social da cooperativa, consubstanciam atos não cooperativos cujos resultados positivos devem integrar a base de cálculo do imposto da renda. Destaco que no procedimento de fiscalização houve dupla intimação para esclarecer quais retenções referindo-se à retribuição pela efetiva utilização dos serviços prestados por seus associados e não a valores pré-determinados ou fixos, e que não houve disputa por parte do contribuinte da tabela compilada pela autoridade fiscal que segregou estes daqueles. E aí estão as duas comunicações fiscais. Elas são idênticas, basicamente, e permite entender o desenvolvimento da ação fiscal. Em resposta, o contribuinte apresentou uma vasta documentação, dentre esta, os comprovantes de rendimentos pagos, analisados no curso da ação fiscal e reanalisados quando da conversão do julgamento em diligência, não havendo dúvidas de que houve retenções na fonte, mas tão somente se aquelas referentes a pagamentos pré-estabelecidos são enquadradas no teor do artigo 45 da Lei 8541. Então, não está em disputa também que houve retenção. Está em disputa a aplicabilidade destas retenções em pedidos de restituição, declarações de compensação dentro da sistemática do artigo 45. Apesar de não vincular as decisões deste colegiado, a solução de consulta COSIT 25/2013 é didático e compreensível no trato da matéria. Eu grifei aqui, tratando até para a gente entender o que é a forma pré-estabelecida e pós-estabelecida. Então, vamos lá. Primeira emenda, não ocorre retenção na fonte que trata o artigo 652 do RI, que nada mais é do que o 45 do 8514, 41, sobre o pagamento de plano de saúde à cooperativa médica na modalidade de pré-pagamento, por não haver vinculação entre o desembolso financeiro e as atividades executadas. A prestação de serviços por terceiros não associados, como hospitais e laboratórios, não se enquadra no conceito de ato cooperativo, sujeitando-se à incidência do IR. Aí, sim sendo, se faz necessária a segregação contábil entre atos cooperativos e não cooperativos para permitir a tributação destes últimos. Vamos continuar. Conforme anexo 2º, item 11 da Resolução Normativa número 100 da ANS, a cobertura assistencial contratada na forma pré-estabelecida se dá quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas. E daí já se tem uma diferença entre pré-estabelecido e pós-estabelecido, ou ato cooperado, que é a permissão de ser uma pessoa física, quando na lei, o artigo 45, ele é bem claro que é pessoa jurídica. Nesse caso, não se pode falar que houve um pagamento pelos serviços prestados pelos médicos, pois não há vinculação direta entre o desembolso financeiro e as atividades executadas, ou seja, o valor da contraprestação pecuniária efetuado antes da utilização das coberturas contratadas. Se a efetiva prestação de serviços pessoais por associados da cooperativa de trabalho, associação, assemelhados, não é causa imediata do pagamento, não incide na regra, na espécie, a regra instituída pelo artigo 45, ou seja, não há obrigatoriedade de se efetuar retenção na fonte prescrita por esse dispositivo legal, de 1,5%. Cabe esclarecer que a prestação de serviços por terceiros não associados, e aí ele enumera quais são, não se enquadra no conceito de atos cooperativos, como já vimos, sujeitando-se à incidência de R. Portanto, é necessária a segregação contábil das operações decorrentes de atos cooperativos e não cooperativos. Ressalta-se que nos contratos por custo operacional, que é o que ele chama de pós-pagamento, nos quais o pagamento é decorrente da prestação de serviços pessoais dos médicos, haverá a retenção do imposto, conforme previsto no artigo 652. A lógica por detrás do ato interpretativo é compreensível, pois a Constituição prevê tratamento tributário adequado ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. E aí eu trouxe aí o dispositivo constitucional. Portanto, não merece o mesmo tratamento os atos mercantis ou não cooperados, pois a atividade das cooperativas de trabalho não objetiva o lucro no teor do artigo 3º da 5764, que é a Lei das Cooperativas.
que não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, como a gente já viu anteriormente. Na realidade, a cooperativa atua como intermediária da prestação de serviços dos cooperados ou associados por conta e ordem destes. É por esta natureza que o parágrafo 1º do artigo 45 disciplina que o IR calculado sobre as importâncias pagas ou creditadas, referentes a serviços pessoais prestados por associados ou cooperados ou colocados à disposição na qualidade de ato cooperado, e aí assim que eu interpreto esse trecho final, possa ser compensado com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos daqueles últimos. Quanto aos autos não cooperados, as retenções sofridas somente poderiam ser utilizadas na dedução do IRPJ devido ou para compor saldo negativo de IRPJ ao final do período de apuração, até mesmo para honrar o princípio da isonomia, quando cooperativas de trabalho médico atuam na condição de operadores de plano de saúde, de assistência à saúde. Então, é bom ter em mente também que essa sistemática ela existe para privilegiar o ato cooperado. Porém, se essa sistemática for abranger toda a atividade da pessoa jurídica aqui, a gente vai provocar concorrência desleal dentro do comércio, dentro da atividade mercantil da assistência à saúde. A gente basta pensar que a CACI não é uma, por exemplo, a CACI não é uma, ela não é uma cooperativa, ao passo que a Unimed é. O recorrente ainda argumenta que, no período abrangido pela fiscalização, a Receita exteriorizava de forma clara que as prestações, mesmo quando decorrentes de contratos pactuados na modalidade de pré-pagamento, seriam passíveis de retenção. E ele trouxe os artigos 26 e 27 da 1234. Na verdade, ele se equivocou só no período. Ele é uma IN posterior, é uma IN anterior, que disciplinava na época, mas ele tem a mesma redação. Os pagamentos efetuados a cooperativas e associações... Está só passando uma moto aqui, só um minuto. Serão retidos, além das contribuições referidas, IR alíquota de 1,5% sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por seus associados. Na hipótese de faturamento das entidades referidas neste artigo, envolver parcela de serviços fornecidas por terceiros não cooperados ou não associados, contratados ou conveniados, aí ele fala o quê? Para cumprimento do contrato participatório, aplicar-se a tal parcela a retenção do imposto de renda, aí na modalidade tradicional, de 5,85 ou 9,45, a depender do caso. Para efeito das retenções que trata o parágrafo anterior, as cooperativas de trabalho e associações deverão segregar em seus documentos fiscais as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por associados, das importâncias que corresponderem aos demais serviços fornecidos diretamente pelas cooperativas, bem assim emitir fatura separada relativa aos serviços prestados por terceiros não cooperados, para atendimento de demandas contratuais. Por fim, no pagamento efetuado à cooperativa ou associação médica para atender beneficiários de plano de saúde, subcontrata ou mantém convênios para prestação de serviços não cooperados. E aí ele vai falar o seguinte: tu emite uma fatura, segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por PF associados da cooperativa, e outra fatura referente aos serviços de terceiros não cooperados. Então, a própria IN já previa e estabelecia essa segregação que a gente já viu ao longo desse voto. Os pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho médico, administradores de plano de saúde e seguro-saúde, a retenção é a constante da rubrica demais serviços. Eu acho que já está maduro para julgar. Então, a inteligência dessa norma não diverge da argumentação presente, mas a reforça. O caput do 25 repete a sistemática aprendida do 45, enquanto o parágrafo 1º revela qual deverá ser o tratamento referente aos serviços fornecidos por não cooperados ou não associados, hipótese comum em se tratando de planos de assistência à saúde, tendo o tratamento tributário diferenciado, a começar pelas alíquotas e códigos de receita que deverão ser informados nas declarações prestadas à RFB. Parágrafo 2º estabelece a obrigatoriedade de a fatura discriminar quais são os serviços prestados por cooperados e associados daqueles fornecidos por não cooperados ou não associados. O inciso 2º do 26 torna específicas as normas para cooperativas de trabalho médico. Em se tratando da menção na parte final que eu já havia falado, da expressão colocadas à disposição, a interpretação deste dispositivo é de que se refere exclusivamente aos associados das cooperativas. Assim, ao atuar como operadora de plano de assistência à saúde, a recorrente não está disponibilizando somente serviços pessoais de seus associados, mas de toda a rede credenciada nela, incluídos os prestadores não associados, sobre os quais, pelas razões acima expostas, inaplicável a regra do artigo 45. Sendo assim, neste ponto, é dispensável, prescindível, imiscuir-se nos comprovantes de rendimentos, porquanto a matéria não é de fato, mas de direito, devendo a glosa da compensação ser mantida. O primeiro ponto é de fato,
Desculpa, é de direito. Então, presidente, eu acho importante, até pela boa condução desse voto, que seja julgada essa primeira parte da matéria. Depois a gente entra na discriminação, porque a discriminação é outro assunto, e resolvendo essa matéria, a gente já resolve alguns votos, a gente já resolve alguns acordos. Ok, Márcio. Colegas, nessa parte, alguém diverge? Gregório, gostaria de falar? Eu quero pedir vista, presidente. Vista. Nesse caso, Gregório, eu posso então fazer toda a leitura do voto? Deve. Para pedir vista, você tem Não, mas eu esperava. Tem que votar. Eu acharia até, eu me surpreenderia se não houvesse pedido de vista, por se tratar de uma matéria que nunca foi abordada dentro da turma. Então, presidente, são os 8, eu acho, que vão sair com pedido de vista, salvo se essa segunda parte não for objeto de vista, aí tem como sair outros 4 que são só referentes à discriminação. E aí a gente vai entrar agora nesse tópico. Eu acho que seria interessante todos saírem juntos de vista para julgarmos todos, né? Eu acho que é melhor. Vou continuar a leitura então, presidente. Ok. Como já vai sair de vista, se você puder, assim, resumir essa outra parte, sabe? Mas ela é mais curtinha. A gente já entendeu muito sobre a sistemática, que pelo menos defendida pela STF, pela IN, pela COSIT, a gente já entendeu como segrega. Na verdade, esse ponto é apenas a discriminação não estar segregado adequadamente. É uma matéria de fato. É mais simples do ponto de vista de análise. Então, acerca da ausência de discriminação apropriada nas faturas opostas à fiscalização, em se tratando da modalidade custo operacional, esta, sim, submetida à sistemática do artigo 45, não se está tratando de matéria de direito, pois a fiscalização e a recorrente reconhece a exigência de fazê-lo contida no ato declaratório COSIT, número 1, que é bem simples, que basicamente diz: as cooperativas deverão discriminar em suas faturas as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados, das importâncias que corresponderem a outros custos ou despesas. Então, você tem que discriminar, e aí a gente vai tentar entender o que é o discriminar, até onde vai essa discriminação. Aqui também ratifico os achados da autoridade fiscalizadora, pois não considero que a mera presença do descritor serviços COP demonstre faturamento em fatura de serviço, como a exemplificativa a seguir, se presta a ser prova apta e idônea a conferir certeza e liquidez ao crédito requerido pelo sujeito passivo, ainda mais contendo próprio demonstrativo a rubrica IR, lei, com base de cálculo esse montante. Vamos analisar aqui o comprovante. O comprovante, ele tem na segunda linha, e aí poderia-se pensar em discriminação, ou pelo menos estar individualizado, serviços cooperados. Aí tem esse demonstrativo de faturamento. Eu acho que pode existir algum outro documento que não está aqui nos autos, e que é ônus do contribuinte, que faria essa discriminação mais aprofundada, desses 4.608 atendimentos. O problema aqui é o seguinte: o valor é de R$264 mil, e a gente vai ver isso ao longo das outras faturas. Já o IR toma por base 171 mil, sem nenhuma justificativa aparente. Ele fala aqui embaixo, a base também do INSS é 171 mil, aí a gente, deduções legais, eu acho que ele faz as deduções antecipadamente, mas eu não sei também que deduções, em que modo e qual a formulação destas deduções. Tenho posição firme de que, nas hipóteses de comprovação de direito creditório do contribuinte contra a Fazenda Nacional, os documentos por este produzidos devem ser apreciados e valorados com maior escrutínio, a fim de não advir prejuízo irreversível ao erário decorrente da homologação indevida da compensação declarada, pois a aferição da certeza e da liquidez do crédito tributário exige mais que a apreciação de provas produzidas pelo próprio contribuinte a favor do seu direito postulado. Então, e ainda tem esse agravante, uma prova do próprio contribuinte. A gente normalmente prova direito creditório com prova também de terceiros. Se a escrituração contábil mantida em observância das disposições legais faz prova dos fatos nela registrados apenas quando estejam comprovados por documentos hábeis e idôneos, aptos a este fim, na dicção do 967 do novo RI, assim também deve ser analisada a situação das faturas trazidas aos autos. Entretanto, se as faturas não são documentos aptos a destacar os serviços pessoais praticados por associados da cooperativa, quais seriam? Aqueles que ajudassem na convicção de que os serviços cooperativos descritos fossem exclusivamente serviços pessoais prestados por associados da cooperativa,
documentos particulares, aqui falou o particular, o documento particular que evidenciasse de forma analítica quais foram os ditos serviços cooperativos ou cooperados, de modo que a autoridade fiscal pudesse avaliar se atende aos requisitos exigidos na lei. Sobre a força probante dos documentos particulares, recordo que estes comprovam, plural está horrível nesse voto, a ciência, mas não o fato em si, a força do PO do artigo 408, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Além disso, os documentos particulares eu não incluí aqui, mas eles também fazem prova entre as partes, mas não fazem prova contra terceiros. Cabe destacar que o contribuinte carreou aos autos uma amostra minimamente representativa das faturas emitidas, apenas 5, descuidando também por este prisma de seu dever de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito requerido. Então, ainda que fôssemos apreciar, a gente só poderia apreciar esses 5, que foi o que ele trouxe. A certeza e a liquidez exigem, infelizmente, apreciação ampla e restrita da documentação comprobatória que o contribuinte traz. Portanto, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito à compensação nos termos de 373.1 do CPC, devendo ser mantida a glosa. Nessa hipótese, a solução de consulta 17/2002, invocada pelo recorrente, ensina que a emissão de documentos sem observância das disposições acima sujeitará a retenção e o recolhimento sobre o valor total da nota fiscal ou fatura. Assim, a não segregação ou discriminação de serviços pessoais praticados, de novo, ele usa uma solução de consulta, mas que faz prova contra ele. Desautoriza a recorrer à sistemática do artigo 45 e manda ele para a sistemática geral, por não estar individualizado o ato cooperado, implicando um tratamento como se atos não cooperados fossem. Deste modo, as retenções sofridas somente poderiam ser utilizadas na dedução de RPJ devido ou para compor o saldo negativo de RPJ ao final do período de apuração. Terceiro, ainda considerações sobre a conversão do julgamento em diligência e seus achados. Quando vocês tiverem vistas, vocês vão ver que a conversão do julgamento de diligências, ela é lastimável, infelizmente. Ela teve achados lastimáveis. Ele basicamente adicionou 3 linhas de entendimento ao termo de verificação fiscal original. Após a decisão colegiada que converteu o julgamento em diligência, o sujeito passivo for intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados correspondentes às decompos de análise, tendo reexibido aqueles oportunizados na ação fiscal, logo não inovando em matéria probatória. A existência de inconsistências na informação fiscal, como apontados na petição em resposta, não invalida o procedimento fiscal de glosa de compensações, mesmo porque suas conclusões servem meramente à formação de convencimento colegiado. Pode desconsiderar, ou seja, fiscal em causa não constitui obrigação jurídico-tributária, como realizara o despacho decisório. Daí porque é inapto a produzir as nulidades invocadas, que é desvio de finalidade, violação dos princípios da razoabilidade, verdade material e duração razoável do processo, que basicamente princípios constitucionais. Quando não, apenas o retorno à unidade de origem para refazer o trabalho. Basicamente, informação fiscal dirigida a nós e não constitutiva, a gente que vai constituir ou não, a partir daquela informação, o julgamento do direito do contribuinte. De fato, as notas fiscais, contratos de prestação de serviço e que a autoridade fiscal reporta-se a seguir, somente podem referir-se àqueles apresentados durante a ação fiscal, pois, de certo, não houve intimação proveniente da diligência fiscal, caminhando neste sentido, devendo referidas considerações serem ignoradas. Ele traz isso aqui, os 3 acréscimos da informação fiscal são esses. Da análise dos documentos, constatou-se apenas a apresentação das notas fiscais, estando sua maioria ilegível e imprestável como comprovante de retenção na fonte. Em relação ao direito à restituição do imposto, há necessidade de uma análise criteriosa da erro português do contrato de prestação de serviços, porém este não foi apresentado à fiscalização. Quanto ao parágrafo a seguir, entendo que a autoridade fiscal queria explicitar que não foram apresentados comprovantes de rendimento que já não era do seu conhecimento, devendo também esse trecho não interferir em nosso convencimento. Igualmente, não foram apresentados comprovantes de rendimento solicitados na intimação. Quando vocês abrirem o processo, vocês vão ver, ele é bem grande, ele tem uma quantidade substanciosa de documentos, comprovantes de rendimentos, que é algo que eu também não me imiscuo, porque eu concordo que haja retenção, eu só não concordo que ela é aplicável à sistemática. Pessoalmente, entendo que a diligência era prescindível, daí porque não interferiu na formação do convencimento deste conselheiro. Porque a subsunção dos pagamentos pré-estabelecidos ou atos não cooperados à sistemática tratava-se de matéria de direito, não de fato, como a gente já viu. Porque a diligência não se presta a suprir insuficiência de instrução probatória, a fim de que o contribuinte saneasse a ausência de discriminação de serviços pessoais praticados por associados ou cooperados constantes nas faturas de serviço. Finalmente, como salientado pela defesa da manifestação de conformidade, em instante algum houve questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à efetiva retenção na fonte. Eis porque é dispensável a reanálise dos comprovantes de rendimentos pagos, que, repito,
não eram fulcrais à resolução do litígio. Concluo mencionando que o pedido de arquivamento do processo em respeito à razoável duração do processo não pode ser atendido por ausência de expedâneo legal. Presidente, assim como todos os demais, eu voto em conhecer e negar provimento. Márcio, se a turma acompanhasse você nesse processo aqui integralmente, ela acompanharia nos demais? Depende, são duas matérias, aliás, totalmente divergentes umas das outras. Uma matéria totalmente de direito, então uma matéria, inclusive, o Gregório fez muito bem em baixar em vistas para reconhecer a matéria, a outra matéria é toda de fato, então eu acho que não daria nem para a gente prever porque é o seguinte, né, eu posso colocar na ata que esse processo está saindo em vista e que eu estou retirando os outros da pauta em vista da relação deles com esse processo que saiu com vista. Ok. Mas dependendo de como que tá, eu poderia já colocar a tua decisão nos outros, né? Não, eu não vou mudar minha decisão, eu estudei muito isso aí, deu muito trabalho, inclusive. Eu acho que é uma matéria bem puxada aí, eu achei muito ruim o trabalho feito na unidade preparadora também, então ela não ajudou em nada. Quanto mais ela dificultou. Pois é, mas isso que você leu aqui tem algum outro processo? Tem. Então, eles estão divididos pelas matérias. A parte da diligência vai estar em todos, porque todos tiveram diligência, mas onde tiver pré-pagamento, aquele trecho todo de pré-pagamento vai estar lá. Onde tiver discriminação, aquele trecho de discriminação vai estar lá. Eu vou tirar de pauta. Só vou mudar os exemplos, bem. Só vão mudar os exemplos no segundo caso, que é a prova de fato. Tá. Deni. Oi, fala. Nesse caso, como o Márcio colocou, se não tiver objeção de votar essa segunda parte, não já mataria uns 3 ou 4 processos do outro? Eu acho importante. Eu acho que, até pelo princípio defendido pela Rosa Weber do colegiado, eu acho importante baixar logo todo em vista, para se conhecer toda a matéria. O Gregório que... A minha vista é total. Estou pedindo para... então não é pegar dentro do recurso. Não há necessidade. É importante conhecer, porque eu acho que minha exposição está muito clara, inclusive a parte, pelo menos de direito, ela foi muito detalhada, porque é uma matéria nova, mas mesmo assim vocês precisam conhecer a matéria. Então... Tá. Francisco, eu posso... você pode pedir a vista, então, para a gente não ter que iniciar a votação? Ok. Aí eu coloco vista para você, converto ela em vista coletiva, aí todo mundo julga na próxima sessão. Aí vai ser assim, esse item que você leu é 69, né? 8. É 8, né? Porque eu acompanhei os dois aqui, o 69 tá texto quase igual, assim, né? Não, é o mesmo voto, foi o que eu te falei, não sei porque não foi em lote. Tá. Isso é um processo de lote, se não 3 lotes, pelo menos, aqui segregando pelas matérias. Tá, então o item 68 vai ficar assim, ó, vista para o conselheiro Francisco, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Esse dispositivo vai estar no item 68 da pauta, tá? E nos demais itens, vai constar o seguinte, nos demais itens da Unimed, processo retirado de pauta devido à sua relação com o processo, esse que foi pedido vista, que saiu com vista, ok? Pode ser? Pode, né, Gregório? Processo retirado de pauta devido à sua relação com o processo final 47, que saiu com vista. Edene, agora eu acho importante só uma coisa, mas isso é bem importante mesmo, porque hoje a gente está com o nosso colega que está preenchendo a vaga do Luiz, mas esse processo é bom a gente notificar o Luiz, para que na hora da votação o Luiz também, para que a gente não faça toda a leitura do voto de novo, entendeu? Como a gente fez algumas leituras do voto hoje. É importante que o Luiz já tome conhecimento desse processo. É que, na verdade, ele não participou da sessão, né? E é verdade. Ele não participou da sessão, daí... Aí não sei, né? Aí é mais... Entendi. O ideal mesmo é que ele tome conhecimento no dia da sessão, né? Entendi, eu não percebi por essa forma.
Mudando a composição, tem que ler tudo de novo mesmo, né? É verdade. Então, colegas, então ficou isso, tá? Deixa eu só colocar aqui, só um instantinho. Algum desses outros de vocês aí, do Francisco ou do Rafael, dá para fazer em 15 minutos? O meu é muito simples, presidente. É simples? Vamos fazer o turno, então? 58. 58 da pauta, colegas. Eu não vou falar que nem o meu daqui para frente é simples, tá? Parei. Segue a música, tá? Não vou falar mais nada. Tá, colegas, o item 58 da contribuinte Nara Maria de Freitas, Nonemacher, que nome diferente, da relatoria do conselheiro Gregório. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório e já passar para o voto. Então, trata-se do presente caso de alta inflação com vistas de débitos de imposto de renda à pessoa física referente aos anos calendário de 2002 e 2003, em face da constatação pela fiscalização das seguintes infrações: dedução indevida de despesa médica, dedução indevida de despesas com livro caixa, dedução indevida de despesas com instrução, dedução indevida de previdência privada e falta de recolhimento do carnê-leão. Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou expediente de folhas 50 e 51, recepcionado pela unidade de origem como se impugnação fosse, a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ nos termos do acordo número tal, conforme ementa abaixo reproduzida. Cientificada a decisão exerada pela DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário de folhas 98 a 100, impugnando em sede preliminar pela nulidade da decisão de primeira instância e no mérito pela improcedência do lançamento, tendo em vista que a falta de comprovação das deduções declaradas ocorreu por motivo de força maior alheio à sua vontade. Esse é o relatório. Passando então ao voto. Conforme exposto no relatório supra, trata-se do presente caso de auto de infração, com vistas a exigir débitos de imposto de renda à pessoa física, em face daquelas infrações já ditas no relatório. Cientificado do lançamento, a contribuinte apresentou expediente de folha 50 e 51, recepcionado pela unidade de origem como se a impugnação fosse, por meio do qual apresentou alguns documentos com vistas a comprovar parte das despesas médicas, parte das despesas com instrução e a integralidade dos valores gozados pelo fisco a título de previdência privada. Então, ela apresentou apenas alguns documentos com vista a fazer essa prova aí. A impugnação está entre aspas, limitou-se a apresentar alguns documentos que, no seu entender, comprovariam parte dos valores informados em suas declarações dos anos calendários 2002 e 2003 a título de dedução e que foram gozados pela fiscalização. Em face dos argumentos e documentos apresentados naquela oportunidade, o órgão julgador de primeira instância julgou procedente em parte do orçamento fiscal nos seguintes termos em síntese. Diante do posto voto no sentido de julgar procedente em parte no orçamento, cancelando a exigência de renda à pessoa física no valor de R$ 1.492 em relação ao calendário de 2002 e de R$ 1.635 em relação ao calendário de 2003, assim como as correspondentes multas de ofício 75% e a multa isolada de R$ 9,89, conforme demonstrativo supra, e mantendo a exigência do restante. Ato contínuo, cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso voluntário de folhas 98 a 100, por meio do qual, conforme já exposto, sustentou em sede preliminar a nulidade da decisão de primeira instância e no mérito pela improcedência do lançamento, tendo em vista que a falta de comprovação das deduções declaradas ocorreu por motivo de força maior alheio à sua vontade. Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua reforma total ou parcial. No sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso, é inadmissível em grau de recurso modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos fundamentos que não foram objeto de defesa, que por óbvio sequer foram discutidos na origem. Do contexto analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância, a figura evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito recorrente apreciado por este Conselho. No que tange especificamente a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, tem-se que esta, em verdade, perpassa pelo próprio mérito do apelo recursal, na medida em que sustenta que a decisão de primeira instância desconsiderou os documentos que comprovam fato de força maior que fundamentou a defesa da então pugnante. Ora, a alegação de não apresentação por motivo alheio à vontade da contribuinte dos documentos que comprovariam as deduções realizadas configura justamente as razões de mérito do recurso em análise e, ao mesmo tempo, inovação em
em relação, ficou duas vezes aí, aos argumentos / documentos esgrimidos em sede de impugnação. Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no curso do contencioso, tem fins principalmente procrastinatórios, não merecem ser conhecida, amiga de um par não mate para tanto. É dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em sede em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade dos julgadores de primeira instância, impedem a sua apreciação por preclusão processual. Ante o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário, presidente. O não conhecimento é por falta de pré-questionamento, né? É isso, né? Colegas, alguém diverge do voto do relator? Não? Então, ó, também não divirjo. O item 58 da pauta vai ficar assim, ó. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por falta de pré-questionamento das alegações recursais. Colegas, alguém tem algum processo que dá para fazer? Ainda tem o quê? Tem uns 16 minutos, né? Dá para fazer? Tem algum processo tranquilo aí? Francisco, você tinha um que acho que dá para fazer, né? O da Irma, eu presumo que dá para a gente fazer nesse tempo. Tá. Rápido. Eu vou tentar dar uma resumida. Vamos tentar terminar as Eu acho que o meu dá para fazer também, viu, Denis, se quiser. Qual? O meu 58. Não, esse é agora. Não, né? 74, 75, 76, 77. O meu passa um pouquinho. Se o seu der, talvez sim passar. O meu tá. Faz o 74, o resultado é o mesmo para os outros três. Aí é melhor, sim. Vamos fazer o do Gregório, então? Pode ser, Francisco? Isso. Gregório, então, colegas, item 74 da pauta. É um caso de TR. Está aberto o meu microfone? Tá. Item 74. Trata-se de notificação de lançamento com vistas de débitos de TR em decorrência da constatação pela fiscalização das seguintes infrações cometidas pelo contribuinte. Não comprovação da área de floresta estimativa e não comprovação por meio de laudo de avaliação do imóvel do valor da terra no declarado. Cientificado do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou a sua impugnação, a qual foi julgada improcedente pela DRJ nos termos do acórdão número tal, conforme a ementa abaixo reproduzida. Cientificada a decisão exarada pela DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário, defendendo em síntese que houve erro de preenchimento da sua DITR. Sem contrarrazões ao relatório. Então, passando ao voto, conforme exposto no relatório, é um caso de notificação de lançamento, em função da apuração pela fiscalização das seguintes infrações: não comprovação da área de floresta nativa e não comprovação por meio do laudo de avaliação do imóvel do valor da terra no declarado. A contribuinte, como visto, insurge contra o lançamento fiscal e a decisão de primeira instância, defendendo em síntese que houve erro de preenchimento da sua DTR 2008, o que pode facilmente ser constatado quando comparada a DTR de 2008, com a DTR de 2006 e o ADA de 2008. Neste contexto, invocando o princípio da verdade material, pugna pelo improcedente do lançamento com a retificação das áreas do imóvel objeto de atuação conforme quadro abaixo. Aí é um quadro que eu elaborei para poder demonstrar o que a contribuinte declarou no DTR 2008, no ADA, e o que ela defendeu. Aí tem aqui o fundamento da decisão da DRJ. Eu vou pedir licença para os colegas pular, porque embaixo eu faço meus comentários. Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância. De fato, apesar de alegar que houve erro no preenchimento da DITR, pugnando pela retificação da distribuição das áreas do imóvel nos termos da tabela supra, o fato é que a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento com vistas a comprovar o quanto alegado, tais como laudo técnico, averbação junto à matrícula do imóvel, notas fiscais de venda do produto rural, ato do poder público, se for o caso, reconhecendo alguma das áreas defendidas pelo contribuinte, etc. Registro pela sua importância que a apresentação de documentos para a comprovação das áreas pleiteadas pelo contribuinte trata-se de matéria expressamente aduzida pelo órgão julgador de primeira instância, é dizer, desde a ciência da decisão de primeira instância, ocorrendo em fevereiro de 2014, ou seja, há mais de 6 anos, a contribuinte tem o conhecimento da necessidade de apresentar os documentos hábeis a demonstrar a existência das áreas pleiteadas nos respectivos tamanhos. Entretanto, conforme já sinalizado, nada apresentou até o momento, razão pela qual outra não pode ser a conclusão, senão a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos. Ante o exposto, voto por negar provimento a recurso voluntário. O que muda de um processo para o outro é o exercício, Gregório? Não, na verdade é o mesmo exercício 2008, são terrenos diferentes,
mas é o mesmo contribuinte e a defesa é a mesma. Ele sempre alega que houve erro de preenchimento da ITR, aí pede para que seja considerada conforme ele defende. Aqui existe reserva legal, aqui existe APP, você veja, aqui existe, enfim, ele defende a existência de várias áreas, mas não traz nenhum documento para poder comprovar a existência de tais áreas. Tá. Colegas, alguém diverge do relator? Não, né? Quando a questão é falta de prova, de comprovação, não tem muito o que fazer, né? Então, para os itens 74, 75, 76 e 77, vai ficar o seguinte resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que agora já deu, né, pessoal? Vai acabar passando ali do horário, né? Janaíne, então pode encerrar a gravação.